E estava aqui aguardando por esse momento para estudarmos juntos um capítulo da Bíblia. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra e aqui a gente faz exatamente isso. É um processo da Igreja Adventista, na terceira edição já, para estudarmos a Bíblia um capítulo por dia. São 1.189 capítulos, então, correspondentes a 1.189 dias. E a gente não para porque, como eu tenho dito aqui, ninguém se diploma nisso, né? Ninguém termina o curso. A gente apenas mantém a alimentação e a bebida viva, a água viva e o pão da vida, que estão aqui, a palavra de Deus. Tenho a alegria de poder compartilhar isso com você e eu aprendo muito, viu? Eu aprendo bastante. Já comentei aqui que tudo que eu podia fazer como pastor e pregador, eu puxava para o Novo Testamento. Mas, olha, já há vários anos a gente está aqui estudando com você e eu tenho aprendido a amar o Antigo Testamento. Esses capítulos do 10 ao 14 de Zacarias, eu confesso que são bem difíceis para mim, mas a gente vai descobrindo os caminhos aqui da Bíblia e vai entendendo o que o autor, não é? O Zacarias, como é que ele colocou as coisas, o Espírito Santo o iluminou. E é um livro apaixonante, né? É um livro de motivação e de esperança para o povo que estava saindo do cativeiro para chegar ali em Jerusalém e na região. Mas nós estamos felizes em podermos compartilhar isso com cada um que assiste o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos no YouTube. Se porventura você perdeu na TV, que vai ao ar 6 da manhã, 11h30 da noite e 3 da madrugada, nós estamos lá no YouTube. Temos toda a Bíblia gravada já. Ali estamos terminando a segunda vez. Quando passarmos todo o Novo Testamento, estaremos terminando pela segunda vez a Bíblia toda gravada. Nós estamos no NT Play, ali há outros conteúdos além dos da TV, no Deezer, no Spotify, você pode ouvir a Palavra de Deus, desde Gênesis até o capítulo 13. Agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam, não é, com suas doações, que nos apoiam com suas orações e influência também. Se você quiser ser um Anjo da Esperança, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui e ajudar a gente a pregar o Evangelho através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos em português e espanhol para todo mundo, hein? Uma missão grande. Espero então que você mande aí uma mensagem e se torne um Anjo da Esperança. E graças aos Anjos da Esperança a gente pode oferecer para você essa revista. Já estou oferecendo há várias semanas, né, maravilhosa revista Mente Feliz. O nome geral da revista é Esperança Novo Tempo. Este é um guia de estudos, há outros títulos, vários títulos. Se você já fez esse, pode fazer outros, pode pedir outros, sem problema nenhum. Mas esse aqui é o mais novo e eu creio que chega numa hora certa. Depressão, ansiedade, como começar as coisas num mundo caótico. Então você vai saber através do estudo dessa revista. Vale a pena que está um outro WhatsApp para você pedi-la. Você vai enviar seu endereço depois e vai recebê-la pelo correio. Nós vamos para o intervalo, na volta, o capítulo 13 de Zacarias. Pronto, já voltamos. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nossa alegria de podermos estudar um capítulo da Bíblia todos os dias. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra, medita, ora e sai para ser Jesus para as pessoas. Se você não puder estudar a Bíblia de manhãzinha, não puder ver o programa também de manhãzinha, lá no YouTube, em qualquer horário você pode fazer isso. Mas marque um horário, tenha uma regularidade. Não é? Acostume-se a estudar a Bíblia, tipo 1h da tarde, 3 da tarde, 7 da noite, 6 da manhã, mas marque um horário. Isso vai fortalecer o seu estudo diário. Bom, como eu já falei aqui, o livro de Zacarias é um livro que diz como poderia ter sido. Poderia ter sido assim, poderia ter sido dessa maneira. Israel, volta de vários países. Israel, Reino do Norte, capital Samaria. Sempre falo isso, tem gente que está chegando agora. Quando houve a divisão, né? Salomão, depois Salomão, 2 reinos.
Judá, que estava lá na região agora da Pérsia, que antigamente era da Babilônia, já concentrado Judá, viriam, tanto israelitas como judeus, formariam Israel. Sede Jerusalém. Jerusalém seria a capital, reconstrução do templo, dos muros, a vida, Deus apoiando, os inimigos não venceriam. Então é todo esse drama aqui, esse enredo, né? A melhor palavra é enredo aqui. Esse enredo para as coisas acontecerem. E o Messias vem, porque o povo está consagrado, o povo está arrependido, as nações não podem vencer Jerusalém, as nações se dobram diante de Deus e fazem um coro junto com os de Jerusalém, os israelitas, e adoram ao Senhor. De todo mundo isso aconteceria, o Messias vem, e então uma nova era, e a gente não sabe como seria, mas é essa a ideia, é condicional. Isso não aconteceu. Aí o próprio livro vai falar que Jesus vem e eles não receberam, que Jesus é morto. E as consequências depois da destruição de Jerusalém no ano 70 por Tito. E aí vai falar sobre a volta de Jesus. Né? Todas as profecias condicionais. Todas elas passaram, só falta agora a volta de Jesus. E ele vai voltar. É a sua segunda vinda. A primeira vinda, quando ele nasce aqui em Belém. Segunda vinda, quando ele vem como rei. Ele não é mais a ovelha, o sacrifício, nem o sacerdote. Ele vem como rei, cheio de anjos, para colheita final. Que coisa extraordinária aqui. Mas esse livro é um livro que fala sobre tudo isso. É um mini Isaías, é um mini Evangelho. É o segundo livro que mais fala sobre o Messias. Naquele dia, estamos perseguindo-os naqueles dias, naquele dia, desde o capítulo 12 até o 14, esse espírito apocalíptico, né? Ele vem, as coisas vão acontecer, o sofrimento de Cristo, o desafio para Jerusalém. É um livro extraordinário, esse finalzinho então é fantástico. A gente tem que ler mais de uma vez para ver isso, né? Bom, então naquele dia, são 16 vezes até o 14, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. É a ideia, assim, a vinda do Messias, não é? Para aquele tempo e para o nosso tempo, né? Para aquele tempo que não aconteceu e depois na era cristã, né? A vinda do Messias, uma purificação, um rio, né? Aqui nessa fonte, digo melhor, fonte para purificação, remover o pecado e a impureza. A vinda do Messias daria essa sustentação. O sangue dos cordeiros não seriam mais necessários. Temos agora o sangue do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que correrem ao Senhor para receberem e serem lavados desta fonte ensanguentada. Tem hinos que falam sobre isso, né? Fonte ensanguentada, para lavar-nos do pecado. Logicamente, o sangue suja, né? Mas esse sangue, ele libera e purifica-nos o pecado. Acontecerá naquele dia, olha de novo aqui, diz o Senhor, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. É isso. O povo de Israel volta, Judá e Israel voltam para Jerusalém. Então Jerusalém é purificada, as pessoas reconstroem o templo, a cidade, adoram ao Senhor no templo e fora dele, na vida. Então os ídolos não têm mais que ser nominados, não tem mais o panteão dos ídolos, dos deuses. E deles não haverá mais memória. Por quê? Porque só o Senhor vai reinar. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Profetas falsos, lógico aqui. Não é? E o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Era isso que os profetas começaram a falar ali. E falavam também lá no exílio. Não vamos voltar, vai ser assim, vai ser assado, vai ser de outro jeito. Os próprios pais repreenderão e o traspassarão quando profetizar mentiras. Naquele dia, mais um aqui,
se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza, nem mais se vestirão de mantos de peles para enganarem. Não. Por quê? Porque serão vistos como mentirosos, porque o Senhor está orientando. Os profetas verdadeiros estão falando. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra. Por quê? Para se esconder, né? A vergonha. Fui comprado desde a minha mocidade como lavrador da terra. E aqui vem uma frase, fantástica no verso 6. Se alguém lhes disser, que feridas são estas em tuas mãos? Olha aí, messiânico verso. Responderá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E logo no verso de baixo, aqui no 7, diz assim, o que o pastor é ferido. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro do Senhor. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Olha a ideia aqui do Messias, a espada que mata o Messias, é a ideia, né? Que mata o pastor, a morte. Que feridas são essas em tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quem são os seus amigos? O meu povo. Veio para os seus e os seus não o receberam. Que texto esse aqui? Que texto? Deus os purifica, não é? Com o sangue do Cordeiro, que é ferido, marcas nas mãos. A gente sabe que não foi na mão aqui, né? O prego não foi aqui na mão, senão rasgaria. Ele foi mais ou menos aqui. Essa é a geografia do sofrimento de Cristo. Mas é nas mãos. As mãos estavam abertas. As mãos estavam convidando as pessoas. Feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu imagino o dia que a gente estiver no reino de Deus e encontrar Jesus lá perto do jardim e olhar para a mão dele, porque eu vou querer olhar para a mão dele para ver a marca. Essas marcas não vão sair. E aqui é uma coisa impressionante. No reino de Deus haverá pessoas que nunca conheceram a Cristo, não tiveram essa oportunidade. Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. E vão fazer essa pergunta para ele, que marcas são essas? Ele vai contar a história da cruz. E por que essas pessoas foram salvas? Porque elas não tiveram conhecimento. Quantas pessoas já morreram sem conhecer Jesus, sem conhecer a história? Serão julgadas pela sua índole. É bater no ombro delas e dizer assim, aquele sol que você adorava, esse daqui que é o Criador do sol. Uau! Que marcas são essas? A história da cruz vai ser contada em detalhes. Não a morte, o sofrimento, né? Nós não estamos valorizando o sofrimento. Tem um filme muito bonito aí, Crucificação, que valoriza o sofrimento. Não, o mais importante não é o sofrimento de Jesus, é a morte. E Jesus explicando, essas feridas, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu fui para lá para salvá-los. E eles não me aceitaram. O pastor é ferido, as ovelhas ficarão dispersas. Os apóstolos, né? Os servos, ficaram com medo. Foram se esconder. Aí Jesus aparece assim, tem de bom ânimo. Vou deixar o Espírito Santo. Ele vai acompanhar vocês. Verso 8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Aqui a ênfase, até mudar de câmera aqui, a ênfase desse texto não é 2/3 para calcular, então são 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, não é isso. Está dizendo assim, a maioria se perde, a minoria, vou voltar à frase, infelizmente a maioria se perde, 2/3. Não quer dizer que só 1/3 será salvo, aí você começa a fazer cálculo, como gente que é desesperada para ter números, para ter datas. Não tem data da volta de Jesus, não tem número dos salvos, ninguém sabe disso, só Deus. Então não fica preocupado com isso. Preocupe-se com o preparo, hoje, agora, nesse instante, para encontrar-se com o Salvador. Você pode morrer antes. Aí você vai fechar os olhos, vai abri-los quando Jesus voltar. Não é impressionante isso? É tremendo.
Então aqui a ideia é que uma parte menor será salva. Mas a intenção de Deus é que todos pudessem se salvar. Não existe a salvação universal. Chama-se universalismo. Todos no final vão ser salvos. Jesus está pregando uma peça aí para ver, né? Fazer um teste e tal. Mas no final, gente, tudo bem, todo mundo vai ser salvo. Isso não existe. Também não existe essa questão, você vai ser salvo, você não. Pode tocar sua vida inteira. Mas eu escolhi você, não escolhi você. Então eu quero que você seja salvo. Também não existe isso. Não existe. Cada um tem a sua possibilidade. Eu falei no último programa. Cada um é responsável por tomar a sua decisão. Cada um. Até no último suspiro. Eu tinha uns 16, 17 anos quando meu pai faleceu. Eu tinha 16 para 17. Faço em fevereiro, meu pai faleceu em novembro. E meu pai era contra eu ser um cristão, ser um pastor, então. Meu pai queria que fosse um engenheiro, e eu fiz eletrotécnica. Mas para ele, não para mim. Não é? E quando ele morre, eu ainda fiquei pensando assim, bom, ele teve chance até o último momento. Ele era contra, muito contra, por causa de muitas coisas que aconteceram na vida dele. Mas ter esperança não custa nada. E um dia, se eu estiver e meu pai não estiver, eu queria que ele estivesse. Deus vai me explicar por quê. E um dia, se meu pai estiver e eu não estiver, Deus vai explicar durante o milênio para ele por quê. Mas eu quero estar. Longe de mim não querer estar. Eu quero. Eu preciso. Eu quero estar com Cristo. Aí diz assim, farei passar a terça parte pelo fogo e purificarei. Assim como o ouro, né? Ouro, prata. E a provarei como se prova o ouro. Verso 9. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Sabe que isso aqui resume toda a experiência cristã. Toda a vida cristã. Esse mundo é caótico, esse mundo é injusto. Esse mundo é injusto. É muito injusto. As coisas que acontecem aqui são injustas. Não transfira essa injustiça deste mundo, que não está nas mãos do diabo, está nas mãos do Senhor. Mas o diabo está atuando. E Deus, segundo o Apocalipse, está segurando os 4 ventos. Inclusive aqui já passou isso. Os 4 ventos, Deus está segurando. Os cavalos, os carros, que aparecem aqui nesse livro tão incrível. Deus está segurando. Uma hora eles serão soltos, para a gente saber quem é o diabo. Isso vai acontecer no finalzinho da história desse mundo. O meu filho mais novo, o Marcos, ele costuma dizer, pai, já começaram a soltar. Deus já começou a soltar. As coisas incríveis estão acontecendo. E tem lógica, né? Tem lógica. O mundo é mau. O mundo é péssimo. A gente passa por tudo isso. Vamos dizer que essa é a purificação? É. Você se defronta com a morte, você se defronta com a doença, enfermidade, você se defronta com a traição, você se defronta com a crítica, com a perseguição, você se defronta com falta de emprego, você se defronta com problemas financeiros, você se defronta com infidelidade na família, você se defronta com filhos que não querem saber, você se defronta uma porção de coisas. Essa é a vida, esse daqui é o esquentar da chaleira. Mas ele diz assim, isso aí vai purificar você. O texto bíblico diz assim, não tem frio maior que o seu cobertor. Não tem. Não tem. E aqui não estou falando do frio físico, é o frio da vida. E aí Deus diz assim, eles me invocarão. Eu passo pela necessidade, mas o Senhor é meu, Ele é justo. Eu sei que o mundo é injusto. O Senhor é meu Deus. E a Bíblia diz assim, e eu direi, eu os ouvirei. E Deus nunca deixa de ouvir, de jeito nenhum. Estou muito pecador. Não, Deus nunca deixa de ouvir. Ele invocará o meu nome, eu ouvirei e direi. Olha só o que Deus diz, é meu povo. E olha o que o povo responde.
o que eu respondo, né? Você é meu, Deus diz. Você me invoca, eu respondo, você é meu. Eu comprei você pelo sangue derramado, que deve purificar a sua vida. O poder do sangue, poder da graça, poder da fé, não é seu. Aí você vai clamar, vai invocar o meu nome. É o único nome. Eu não posso gritar o nome aqui de um líder mundial, de um líder de um país, de um partido político, né, do exército para me salvar, da milícia para me salvar, do bandido para me salvar. Eu não posso invocar nada, ninguém vai me salvar. Só o Senhor. Ele diz assim, eu ouvirei. E eu vou dizer, você é meu. Você é meu. E você vai dizer assim, o Senhor é meu Deus. Ah, não tem mais aquele quadro de deuses na minha vida. Não tem mais o dinheiro, o prazer, não tem mais nada. Deus é meu. E Deus diz, você é meu. Que lindo, é impressionante. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai amado, é com alegria que a gente termina esse capítulo. E nós queremos dizer como este verso último, o Senhor é meu, o Senhor é nosso. O Senhor vai dizer, vocês são meu povo. Que essa frase fique em nossa mente, para sermos purificados pelo sangue de Cristo, em nome dele, amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã tem mais, o último capítulo de Zacarias. Espero você, tchau, tchau. Conta-se a história de um homem louco que saiu certo dia para a floresta com um arco e uma flecha na mão. Curiosos com o que ele faria, algumas pessoas o seguiram mata dentro. Algo interessante chamou a atenção delas. Quando entraram na floresta, perceberam diversos alvos nas árvores, e o mais surpreendente foi ter notado que em cada alvo havia uma flecha fincada bem no centro. Como aquele homem tinha desenvolvido uma mira tão certeira? Curiosos, eles procuraram o louco para descobrir o segredo de tamanha façanha. Para surpresa de todos, o homem revelou que era simples acertar o alvo. Ele disse que primeiro atirava a flecha e depois que ela estava fincada na árvore, ele pintava o alvo. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu era estudante de teologia e percebi que algo semelhante acontece quando as pessoas vão estudar a Bíblia. Muitos se aproximavam dos textos bíblicos já com a conclusão pronta, antes mesmo de estudá-los. Muitas vezes o indivíduo quer provar uma tese sua e procura nos textos um embasamento. Assim, ele se aproxima do texto bíblico já com a conclusão pronta, seguindo a mesma lógica daquele louco na floresta. Para exemplificar este ponto, podemos ver um texto bem famoso contido no capítulo 13 do livro de Zacarias. No verso 6 lemos: Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Este é um texto bem conhecido no meio cristão, o qual é associado por muitas pessoas a Jesus Cristo. Isto tudo por acharem que o texto está falando de feridas nas mãos de Jesus causadas no momento da crucifixão. Porém, é interessante notar que, quando analisamos o contexto da passagem, percebemos que Zacarias não estava pensando em Jesus Cristo quando escreveu o texto. Vamos voltar alguns versos antes e analisar. A partir do verso 2 lemos: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar. Perceba que o texto começa falando da eliminação de falsos profetas. A rejeição de tal figura seria tão grande que até seus pais teriam vergonha dele. Neste contexto, os falsos profetas tentariam esconder quem eles eram. Então, a partir do verso 4, vemos a vergonha que sentiriam e a forma com que se camuflariam. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Assim percebemos claramente que o capítulo 13 de Zacarias está falando de falsos profetas que estão envergonhados de sua profissão.
Porém, como uma das marcas que muitos profetas pagãos tinham era a mutilação do corpo, assim, quando no texto de Zacarias o falso profeta diz que não é profeta, alguém aponta para suas mãos e pergunta: "E que feridas são estas em suas mãos?" Envergonhado ele mente: "São feridas que fui ferido na casa de meus amigos." Ou seja, o texto está falando de um falso profeta dando uma desculpa para as feridas em suas mãos que o identificavam como participante de rituais de mutilação presentes nas falsas religiões. Desta forma, não é de Jesus, mas de falsos profetas que Zacarias está falando. Tal passagem exemplifica a importância de estudarmos um texto dentro de seu contexto. Afinal, se não prestarmos atenção ao que realmente o texto bíblico está dizendo, podemos acabar fazendo com que a Bíblia fale o que ela jamais quis dizer.